aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Rafael e estamos numa série chamada Hora de Aniquilar a Maldade. A frase dita pela Ladybug toda vez que ela liberta alguém das influências do acúmulo do mal. E nós temos aprendido nessa série que Deus nos chamou para sermos heróis para esse mundo. Isso mesmo, você precisa ser um grande herói. E estamos aprendendo como é possível sermos mais poderosos do que o Cat Noir e a Ladybug se desenvolvermos o poder supremo, chamado na Bíblia de poder do amor. Muito bem, esse é o maior poder que existe. Se você tivesse os poderes de todos os miraculos da Ladybug, ainda assim você não seria tão poderoso se faltasse esse poder na sua vida. E temos aprendido que esse poder está à nossa disposição, pois foi isso que Deus sempre sonhou para você. Foi isso que Ele planejou e tem como missão para a sua vida, ser um grande herói. Olha o que diz o versículo tema da nossa série. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2:10. Antes de você nascer, Deus já sonhava com você, já planejou você para estar neste mundo, neste tempo, para cumprir a sua missão. E é maravilhoso que possamos ser heróis de verdade. Quem aqui gosta de heróis? Quem aqui quer ser um super-herói de verdade? E o melhor de tudo é saber que é exatamente o que Deus tem para a sua vida. Então vamos lá. Na primeira lição, nós aprendemos sobre o grande poder do amor. Na segunda lição, começamos a aprender por que o amor é um grande poder. Em primeiro lugar, porque o amor nos faz diferenciar o vilão e a vítima. E qualquer herói de verdade precisa saber muito bem a diferença entre a vítima e o vilão para conseguir cumprir a sua missão com excelência. Depois, na terceira lição, nós aprendemos que o amor nos leva a trabalharmos em equipe, a unirmos o nosso poder com outras pessoas e nos tornarmos mais fortes e imbatíveis. Na quarta lição, nós aprendemos que o poder do amor nos leva a prepararmos um discípulo, um descendente, um aprendiz, porque todo herói sabe que ele não estará aqui para sempre. Nenhum herói vive para sempre. Por isso, para garantir a continuidade da sua missão, ele precisa treinar outras pessoas para assumirem o seu lugar. Sem egoísmo, sem orgulho, ele precisa que o poder do amor o leve a enxergar essa necessidade. E hoje nós aprenderemos aquilo que é a marca de todo super-herói. Não estou falando de superpoderes não, porque até os vilões têm superpoderes. Estou falando da maravilhosa escolha que o herói faz de usar o seu poder e as suas habilidades para ajudar outras pessoas, inclusive chegando ao ponto de se sacrificar por elas. Isso é o que nós conhecemos como altruísmo. O altruísmo é o oposto do egoísmo. O egoísmo é quando você quer as coisas para você. O altruísmo é quando você dá o seu melhor para outra pessoa. Todo herói precisa ser altruísta, mas isso só é possível com o poder do amor. O altruísmo é o que faz com que o herói ajude quem precisa. É o altruísmo que faz com que o herói nunca diga bem feito e esteja sempre à disposição para ajudar os outros, colocando até a sua vida em risco se for necessário. Tudo isso é a marca de um herói. Um herói só será herói se estiver disposto a se sacrificar pelos outros. Todo herói faz isso. Inclusive, será que você se lembra por que a Marinette e o Adrian foram escolhidos para ser a Ladybug e o Cat Noir? Eles passaram pelo teste do altruísmo. E aprenderemos também sobre uma história formidável, onde o grande herói, o apóstolo Paulo, ele se viu numa situação muito perigosa, onde a sua vida estava em risco. Mesmo assim, ele foi confiante, corajoso e altruísta, porque ele dava a sua vida em prol dos outros. Aliás, o seu lema era o seguinte: para com os fracos eu tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo
para com todos, para de alguma forma salvar alguns. 1 Coríntios 9, 22 e 23. Aliás, esse é o nosso versículo de hoje. Vamos repetir comigo? Vamos lá. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. 1 Coríntios 9, 22, 23. Olha só, esse lema expressa exatamente o altruísmo de Paulo. Eu tenho certeza que você quer saber mais sobre essa história, não é? Mas já já nós aprenderemos mais, porque agora vamos adorar ao nosso Deus. Olá, turminha animada. Oi, nós aqui outra vez. De novo. Na estação? Audição. É isso aí, tio. Ele tá empolgado hoje. Acho que ele dormiu bem direitinho. É, porque eu conversei com o Theo. Você conhece o Theo? Conheço demais. Um tatu, mas aquele bichinho inspira, viu? Ele gosta muito de ajudar as pessoas, né? Ele conserta as coisas, ele faz tanta coisa legal. E às vezes eu fico pensando, puxa, às vezes dá vontade até de ser um tatu. Você sabia que às vezes ele se prejudica para poder ajudar os outros? Olha, eu tenho muito que aprender com ele, viu? Isso chama-se altruísmo. Você sabia? Altruísmo. Nós vamos cantar agora o coro dessa música do Theo. E você vai olhar pro seu coleguinha que tá aí do seu lado, seu irmãozinho, pai, mamãe, quem tá aí do seu lado, você vai olhar pra ele e vai dizer: tá tudo bem, tá tudo lindo, tá bom? De novo, 1, 2, 3 e já, faz! Tá tudo bem! E olha de novo pra mim, que eu vou estar olhando pra você. Combinado? Vamos lá, tio. Tá tudo bem, tá tudo certo. Conte comigo, estou por perto. Tá tudo bem, tá tudo lindo. Vou ajudar, sou seu amigo. De novo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Conte comigo, estou por perto. Tá tudo bem, tá tudo lindo. Vou ajudar, sou seu amigo. Olá, crianças, tudo bom? Sejam bem-vindos à Estação Visão. Eu sou o Cat Noir. Não, brincadeira, eu sou o pastor Rafael. Eu estou assim por conta da nossa série, Hora de Aniquilar a Maldade. E nós estamos aprendendo nessa série que Deus usou heróis de verdade ao longo da história. Pessoas que tinham uma habilidade incrível e eram capazes de mudar a sua família, os seus amigos, o seu país e até o mundo. E você também pode ser um herói, porque Deus está procurando de novos heróis nessa geração, para mudar a sua família, para mudar os seus amigos, os seus professores, os colegas do condomínio, mudar a sua cidade, seu país e até o mundo, com o poder magnífico que nós aprendemos na primeira lição. Você lembra que poder é esse? Muito bem, não é o cataclismo, é o poder do amor, isso mesmo. Aprendemos então na primeira lição que o maior de todos os superpoderes é o poder do amor. Na segunda lição, nós aprendemos que o herói de verdade precisa salvar as pessoas e para isso é importante que a gente saiba diferenciar quem é o vilão e quem são as vítimas. Depois, nós aprendemos que um herói precisa trabalhar em equipe, estar unido com outras pessoas, afinal, juntos nós somos melhores. Depois, nós aprendemos que um herói precisa garantir que o heroísmo não morra. Por isso, todo herói que se preze precisa treinar um aprendiz, alguém que vai dar continuidade ao seu trabalho aqui no mundo, quando ele não estiver mais por aqui. E hoje nós aprenderemos mais uma lição muito importante de um herói. Todo herói precisa sacrificar-se pelos outros.
Um herói que se preze, ele não pode dizer bem feito, ele não pode se vingar, não pode usar suas habilidades para fins egoístas, ele não pode fazer coisas que só agradem a ele às custas de outras pessoas. Não, a maior característica de um herói é o altruísmo. É isso mesmo. Altruísmo é o contrário do egoísmo. Egoísmo é quando você quer tudo para você. Você fala, é meu, é tudo meu. O altruísmo é quando você oferece o seu melhor para outra pessoa. Quando você diz, é tudo seu, é para você, estou dando para você. Um herói de verdade se sacrifica pelas outras pessoas. Um herói de verdade é altruísta. Aliás, no desenho Miraculous, as Aventuras de Ladybug, se você bem lembra no primeiro episódio, a Marinette foi escolhida para ser a Ladybug e o Adrian foi escolhido para ser o Cat Noir porque eles passaram no teste do altruísmo. Olha só que legal! O Mestre Fu estava à procura de novos heróis para lutarem contra o vilão Rockmoth nessa geração. Mas ele teve o cuidado de procurar heróis que não dissessem defeito, que não ficassem chateados com as outras pessoas, que não buscassem se vingar, que não buscassem seus interesses em primeiro lugar, pessoas que não fossem nada egoístas, muito pelo contrário, pessoas que fossem altruístas. Marinette estava saindo atrasada para sua escola, levando ali os seus macarons para lanchar na hora do intervalo, quando de repente ela viu um velhinho que estava atravessando a rua e não se atentava para o perigo. Ela prontamente se dispôs a ajudá-lo. Esse velhinho era o Mestre Fu disfarçado, aplicando o teste do altruísmo. A Marinette não só salvou o Mestre Fu dos carros que passavam velozmente ali na rua, como também ofereceu o macarrão que sobrou dela para que ele pudesse comer. E muito cordialmente despediu-se dele e seguiu seu caminho para a escola. Mestre Fu percebeu que ele tinha encontrado alguém digna de ser portadora de um Miraculous, alguém que tinha o altruísmo típico de um herói. O Adrian tinha um grande sonho. Ele queria estudar numa escola de verdade. Ele não queria ficar estudando em casa como sempre fez. Por isso, fugiu do seu pai, fugiu do seu guarda-costas pessoal, fugiu da secretária do seu pai para conseguir entrar na escola. E quando ele estava quase conseguindo seu objetivo, ele viu um velhinho pedindo ajuda. Era o Mestre Fu disfarçado, aplicando o teste do altruísmo. E o Adrian, ele deixou de fazer o que ele queria, de buscar os seus interesses, o seu objetivo, para ajudar aquele velhinho que precisava de ajuda. Ele foi ajudar o velhinho e com isso, o seu guarda-costas e a secretária do seu pai impediram que ele fosse para a escola. Ele precisou voltar para sua casa. Sacrificou algo que para ele era especial para poder ajudar uma outra pessoa. É esse o altruísmo que os heróis têm. Mestre Fu percebeu que encontrou finalmente a dupla digna de receber os poderes de heróis. E foi o que aconteceu. E não é só isso. Toda vez que a Ladybug e o Cat Noir precisavam de um reforço, a Marinette ela recrutava um dos seus amigos para serem heróis e procurava buscar aqueles que tivessem a habilidade necessária para a batalha. Você consegue lembrar a habilidade de alguns deles? Então, vamos ver. Esse é Lino. O Lino pode até parecer fraco, mas ele tem um instinto protetor muito apurado. E por isso, foi recrutado para fazer parte da equipe da Ladybug e do Cat Noir, sendo o Carapaça, um herói que tem o poder de formar um escudo impenetrável. Toda vez que a Ladybug e o Cat Noir precisam de proteção contra os inimigos, eles buscam a ajuda do Carapaça. Essa é a Alia. Alia, ela é uma repórter e está sempre em busca da verdade. E por isso, ela foi recrutada pela Ladybug e pelo Cat Noir para se tornar Rena Rouge, uma heroína que tem a capacidade de confundir os inimigos com algumas ilusões. Somente alguém que conhece muito bem a verdade é que sabe confundir os inimigos. E toda vez que eles precisam confundir os inimigos, Ladybug e Cat Noir contam com a ajuda da Rena Rouge. E essa é a Chloe. Chloe, ela não é uma pessoa muito boa. Sempre humilha os outros, sempre se acha superior. Mas, como Queen Bee, ela tem o poder de paralisar os seus inimigos. Uma habilidade muito necessária. E toda vez que Ladybug e Cat Noir
precisam paralisar um inimigo muito astuto, eles contam com a ajuda da Queen Bee. Olha só que legal! Cada pessoa tem uma habilidade diferente e cada habilidade é usada para se tornar um herói desde que ele seja altruísta, desde que ele esteja disposto a se sacrificar pelas outras pessoas. Da mesma forma, você pode ser um herói de verdade. Deus te capacitou com dons e talentos espirituais. São seus milagres. E você precisa usá-los para ajudar as outras pessoas. Para que você consiga desenvolver esse dom, você precisa ter a habilidade do altruísmo. E somente o poder do amor pode habilitar você para isso. Bom, para você ser altruísta, primeiro, não se vingue. Nunca diga bem feito. Nunca tente dar o troco para outra pessoa. Isso não é atitude de um herói. Tampouco é uma atitude altruísta. Sirva em algum ministério da sua igreja. Procure algum ministério para você servir na sua igreja. Porque é servindo que você vai descobrir qual é a miraculosa habilidade que o Senhor Deus te deu. E quanto mais cedo você descobrir, melhor será para você no seu treinamento de herói. E não seja egoísta. Busque sempre honrar e ajudar o outro em primeiro lugar. Nunca busque os seus interesses em primeiro lugar. Essas são atitudes de uma pessoa altruísta, que é necessário para que você seja um herói. Olha só o que a Bíblia nos diz. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. 1 Coríntios 9, 22 e 23. Vamos repetir? Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Desculpa, vou fazer a repetição novamente. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. 1 Coríntios 9, 22, 23. Muito bem. Paulo está falando que ele não está preocupado com seus interesses. Ele não está preocupado consigo mesmo. Ele não está sequer preocupado com a sua vida. Ele pode parecer um fraco, não tem problema. Desde que ele cumpra a sua missão, desde que ele salve outras pessoas, desde que ele ajude outras pessoas. Ele está colocando as pessoas em primeiro lugar, antes mesmo dele. Ele está sendo altruísta. É assim como um verdadeiro herói deve se comportar. Você precisa colocar as pessoas em primeiro lugar. Você precisa usar os seus talentos para ajudar os outros. E não importa se você é menino ou menina, se você é fraco, se você é forte, não importa se você é alto, se você é baixo, seja qual for a habilidade que Deus te deu, você pode ser um herói de verdade, se for altruísta e usar essa habilidade em favor das outras pessoas. Então, até a próxima semana, pessoal, onde aprenderemos uma nova lição de um herói. Tchau, tchau! Oi, crianças, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês de novo. Muito obrigada. Pessoal, nós estamos na estação... Qual estação? Qual estação? Paladar. O meu nome é Ana Paula e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre algumas histórias da Bíblia. Tchararã. Que legal, né? Eu amo muito a Bíblia. E você? Você gosta da Bíblia? Sim, é importante. E mais importante do que gostar da Bíblia é ler a palavra de Deus. Ok, então... A série que nós estamos estudando, aprendendo um pouquinho, se chama como? Muito bem! Hora de aniquilar a maldade. E para isso, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a história de um super mega power herói de Deus. Lembra que depois que ele foi desacomatizado por Jesus, ele teve a vida dele transformada e ele se tornou um super-herói. Ele era mau. Paulo era mau.
Ele perseguia os cristãos, ele prendia os cristãos, ele até matava os cristãos. Mas depois que ele foi desaclimatizado por Jesus, o que aconteceu com Paulo? Lembram? Ele passou a amar as pessoas, a cuidar das pessoas, a fazer discípulos, ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Paulo teve a vida dele transformada de uma forma muito maravilhosa. Ai, que lindo! Tá escrito lá em Atos, capítulo 9. E aí, o que aconteceu? Paulo teve também outros companheiros de jornada. Lembra que eu falei que ele gostava de viajar, que ele era corajoso, que ele era destemido e que ele não tinha medo de nada, literalmente. E ele não tinha medo nem se a vida dele estivesse em perigo. Vocês sabiam disso? Pois é, tamanha coragem. Paulo não tinha medo de nada, não. Ele ia e fazia. Sabe por quê? Porque Paulo, ele tinha consciência da missão que ele tinha que cumprir. Pra quem? Que missão é essa? Paulo tinha a missão de levar a palavra de Deus para muitas pessoas. E quem deu essa missão para ele foi Deus. E Paulo tinha vida com Deus. Porque ele era um estudioso da palavra de Deus. Ele obedecia à palavra de Deus. Ai, tão lindo, né? Paulo é referência, sabia? Super-herói, cheio de fé, teve a vida transformada e ainda queria ensinar as pessoas. Lembram disso? Pois é. Aí, na história de hoje, a história é assim, um pouquinho diferente do que nós vimos a semana passada, tá? Paulo, ele queria viajar. Ele queria viajar para uma cidade chamada Jerusalém, porque lá Deus tinha um plano para a vida dele. E ele foi até Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, nossa, pessoal, foi difícil, viu? Sabe por quê? Porque ele foi perseguido. Os judeus queriam parar a vida de Paulo. Os judeus não queriam que ele continuasse cumprindo a missão de aniquilar a maldade. Os judeus não queriam. E Paulo? Paulo tinha medo? Ai, qual foi a reação de Paulo? Nem aí. Acredita nisso? Paulo não tinha medo nem dele colocar a vida dele em risco. Olha que genial, gente. Eu acho fantástico. Pois é, e aí continuando, Paulo foi para Jerusalém. E lá os judeus queriam tramar contra a vida dele. Mas como ele não estava nem aí, né, porque ele era um homem muito corajoso e de muita fé em Jesus, Paulo foi preso. E ele pediu que ele não fosse julgado na cidade de Jerusalém. Ele pediu que fosse julgado na cidade chamada Roma. Mas e de Jerusalém para Roma? Como é que ia? Então, naquele tempo não tinha avião e também não tinha carro. Ah, que interessante! Quais eram os meios de transporte na época de Paulo? Legal, né? Navio, cavalo. E aí, Paulo, então, teve o seu pedido atendido e ele foi levado para a cidade de Roma. Ah, e ele foi do que mesmo? Eu já falei? Falei não. Paulo foi levado para Roma de navio. Legal, né? Eu nunca viajei de navio. Pois é. Mas Paulo foi de navio. E aí, o que aconteceu? Tinham soldados, né? Porque afinal de contas Paulo era um prisioneiro. Mas Paulo, gente boa, lembra da experiência que ele tinha vivido, né? Pois é. Aí, Paulo, ele é levado para um navio. No navio tinham os marinheiros, tinham o comandante, tinham os soldados, tinha um bocado de gente no navio junto com Paulo. E lá eles decidiram seguir tal rota, tal caminho. Paulo disse para eles: olha, é melhor não seguir por este caminho. Eles obedeceram? Os marinheiros eram teimosos e eles seguiram naquele caminho que eles tinham definido. Sabe o que aconteceu? O navio, a embarcação foi no mar
tranquilo, tranquilo. De repente, aconteceu uma tempestade. E aí, o navio ia pra lá, pra cá, com força. E os marinheiros ficaram com medo. Nossa, o que está acontecendo? Estamos em perigo. E Paulo estava com medo? Não, Paulo não estava com medo. Paulo estava lá, tranquilo. Porque ele tinha vida com Deus. Paulo era um homem que conhecia de verdade quem era Deus. E ele sabia que Deus tem propósito em todas as coisas. Ai, que lindo! Eu sou apaixonada por Deus, sabia disso? Pois é, tô falando aqui pra você agora. Aí, voltando na nossa história, o navio, né, sendo jogado pela tempestade de um lado para o outro, os marinheiros ficaram muito preocupados e com medo, e aí eles decidiram pegar parte da carga que tinha no navio e lançar ao mar. Os marinheiros fizeram isso, porque daí o navio ficaria mais leve e ele seria levado de melhor forma ali, para não tombar, para não virar. E a viagem continuou. Até que Paulo viu o desespero, o medo, a preocupação de todos os tripulantes, de todos os que estavam no navio. E ele foi até eles e disse: pessoal, olha, vocês não precisam ter medo. Deus enviou o anjo dele para me falar que não vai morrer ninguém em meio a essa tempestade. Paulo disse isso porque ele se compadeceu do medo, do pânico que assombrava aqueles marinheiros. E estes marinheiros consideraram as palavras de Paulo. Por outro lado, os marinheiros sabiam que Paulo era um perseguido, que ele não estava ali numa situação muito boa, porque afinal de contas, ele estava sendo levado para Roma para ser julgado. E aí, pessoal, Paulo continuou explicando para os marinheiros: nós não vamos, ninguém vai morrer, mas nós vamos perder o navio e perder algumas cargas, mas é só. Aí ficou aquela palavra. O que aconteceu? De repente, o navio foi atolado de uma forma sem explicação. E os marinheiros fizeram lá umas medidas de profundidade e tal, e eles acabaram avistando ao longe uma ilha. Olha que legal! E o que aconteceu? Eles deixaram o navio lá, atolado, acho que é atolado a palavra certa, e foram nadando até aquela ilha. E lá todos chegaram são e salvos. Não é lindo isso? Deus tinha falado com Paulo e Deus cumpriu o que ele tinha falado. É verdade. Ai, como vale a pena crer em Jesus, não é verdade? Como vale a pena ler a palavra de Deus? Ai, é muito bom, é muito bom. Então, aí voltando para nossa história, desculpa aí que a tia, né, interrompe às vezes, mas enfim, todos chegaram vivos e ilesos naquela ilha. E Paulo acompanhado ali pela escolta, né, dos soldados, mas tudo bem, e de boas, tranquilo. Aí, quando eles chegaram nessa ilha, eles encontraram alguns moradores. Na ilha havia umas pessoas, como se fosse ali uma vila. Sabem o que estava acontecendo? Naquele momento que eles chegaram, o líder daquela ilha, daquela vila, daquela comunidade, ele estava doente. E Paulo desejou orar pela vida desse líder. E Deus operou algo lindo. Deus operou que o líder daquela vila, daquela comunidade, fosse salvo. Não é fantástico isso? Paulo também se compadeceu
da dor daquele líder da vila. Tá, a história acaba aqui? Nesta ilha, muitas outras coisas aconteceram. Sabe um outro episódio que aconteceu nessa ilha? Paulo foi picado por uma serpente venenosa. Aí eu tava pensando, os judeus queriam atrapalhar a missão que Paulo tinha para fazer. A tempestade queria atrapalhar a missão que Paulo tinha para cumprir. E agora uma serpente também. E os marinheiros e todos viram que era uma serpente venenosa perigosa. E Paulo estava preocupado? Claro que não. Paulo ficou de boas. E o pessoal ficou esperando Paulo morrer. Paulo morreu? Não! Quem estava com Paulo? Quem cuidava de Paulo mesmo? Quem cuidava de Paulo? Jesus. Ai, como Jesus é lindo! Pois é, aí Jesus cuidou de Paulo e Paulo ficou bem. E todas essas aventuras que Paulo viveu e que os marinheiros e os moradores daquela ilha, daquela vila presenciaram, fez diferença. Pois é, Paulo, a partir do momento que ele encontrou Jesus, ele viveu uma experiência maravilhosa que transformou a vida dele de verdade. E Paulo, ele queria compartilhar da palavra de Deus com as pessoas. Ele queria orar pelas pessoas. Ele tinha palavras de ânimo. Paulo tinha palavras para encorajar as pessoas. E acima de tudo, Paulo tinha a palavra de fé, queridos. Fé baseada na Bíblia. Palavras de fé encorajadoras, animadoras, recheadas de fé para animar as pessoas, para motivar as pessoas. Não é lindo? E Paulo, ele também tinha uma qualidade como super-herói maravilhosa, outra qualidade maravilhosa, que ele era muito altruísta. Ele se preocupava com as pessoas. Ele queria que as pessoas todas que estivessem ao redor dele estivessem bem. Não é lindo? Pois é. E essa história me lembra um versículo muito mega power, poderoso, que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 22 e 23. Vamos acompanhar a leitura? Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Paulo tinha consciência de que ele tinha uma missão que Deus tinha dado para ele, de levar a salvação para as pessoas, de falar do amor de Deus para as pessoas, de falar para as pessoas sobre Jesus. E é isso que Deus quer também da minha vida e da sua vida. É sim, vida com Deus é vida maravilhosa, é vida de aventura e também é uma vida de desafios, mas acima de tudo, recheada com muita fé na palavra de Deus. Obrigada, crianças, por vocês estarem comigo aqui agora, tá? Deus abençoe. Tchau! Oi, crianças! Vocês já chegaram? Que beleza! Eu estava aqui fazendo um desenho muito especial. Mas antes de falar sobre o meu desenho, eu quero lembrar a vocês sobre uma palavrinha muito importante, que é altruísmo. O verdadeiro herói não usa o seu superpoder em benefício próprio. Ele usa o seu poder para abençoar a vida das pessoas. Às vezes, a gente tem um dom especial, alguma habilidade, algo que a gente sabe muito. A gente não deve usar isso para tirar onda. A gente deve usar isso para abençoar a vida das pessoas. Que tal ensinar o seu amigo
que é ruim de bola, a jogar futebol. Mas com carinho, com atenção, quem sabe dar aquela dica bacana. E aquele seu amigo que é bem ruinzinho de desenho? Eu acho que isso nem existe, né? Cada um tem seu estilo. Mas você pode agregar coisas interessantes ao desenho do seu amigo, ensinando ele a fazer uma pipa ou um elefante de costas. Essa é uma habilidade que eu tenho, porque eu era muito ruim de desenho. E a minha irmã me ensinou a fazer um elefante de costas. Mas outro dia eu mostro para vocês como é um elefante de costas. O que eu quero dizer mesmo é que a gente pode abençoar a vida das pessoas com as qualidades, com os dons que nós temos. Paulo passou por uma tempestade, no navio. Ele tinha dito para as pessoas para não tomar aquele caminho, mas ninguém ouviu. Ao invés de Paulo ficar falando, eu te disse, eu tinha razão, eu disse. Ele aproveitou aquele momento para abençoar a vida das pessoas. Muitas coisas aconteceram. Ele foi picado, ele foi maltratado, ele estava naquele turbilhão de acontecimentos, mas ele foi firme. Lá em 1 Coríntios 9, 22, 23, fala assim: para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Paulo abençoou a vida das pessoas sacrificando a sua própria vida, porque ele sabia qual era o propósito que Deus tinha para ele. O meu desafio para vocês hoje é fazer um desenho do coração, claro, um desenho do coração de Deus para abençoar a vida de alguém. Então, por isso é tão importante vocês fazerem uma oração, pedirem para que Deus revele a vocês alguém que esteja com um sentimento muito ruim, uma tristeza profunda, achando que tudo que está acontecendo é muito terrível. Então vocês vão pedir que Deus mostre para vocês essa pessoa e vocês vão fazer um desenho muito lindo, abençoando a vida dessa pessoa. Vocês vão pedir para que Deus inspire vocês a fazer um desenho de bênção, um desenho do coração, ok? E eu também tenho um desenho para mostrar para vocês, olha só. É o desenho da minha filha. Esse dia eu estava muito triste, sabe? Olha só como é que tá aqui. Umas nuvens, tem até um trovão em cima de um arco-íris. Porque ela quis me lembrar que apesar das coisas não estarem tão boas conforme eu gostaria que estivesse, existe um Deus que nos guarda, que nos protege, que nos dá força. E ela me trouxe à memória a aliança. Olha só, o arco-íris lá. Não é a aliança que Deus fez conosco? E é isso que eu quero propor a vocês. Lembrar sempre de abençoar a vida das pessoas, mesmo que seja um sacrifício para você. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Eu sou o tio Anderson e estou com muita saudade de vocês. E aí, gostaram da lição? Muito bem. Hoje aprendemos que o amor nos leva a ajudar quem precisa. Eu tenho um grande amigo que me ajudou a ser altruísta. O nome dele é Theo. Vocês conhecem o Theo da turminha do Play? Conhece? Ah, maravilha! Então, estamos estudando a série chamada A Hora de Aniquilar a Maldade. Aprendemos que juntos somos mais fortes e precisamos ajudar uns aos outros. Essa semana ajudei a minha esposa em casa e vocês podem ajudar a mamãe em casa, não é mesmo? E com isso, ser parecidos com Jesus. Alguém sabe o versículo da aula de hoje? Vamos repetir? Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tomei de tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Esse versículo me ajudou bastante na turminha do Play. Foi uma experiência incrível para mim. Era fraco, acanhado e hoje, graças a Deus, estou com mais desenvoltura e mais feliz. Criançada, até a próxima semana. Fique com Deus. Tchau, tchau.
Música